Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. E no episódio de hoje, creio que resolvemos de forma definitiva o problema dos áudios, né? Então, terá minha voz em uma reverberação melhor nos episódios e de forma mais constante em todos, né? Fizemos uma mudança de programa para gravação, adquirir microfones, enfim. Creio que agora está tudo resolvido. E para a estreia desse novo setup de áudio, vamos fazer o episódio Como Oferta e Demanda Governam o Mundo, o Sistema de Preços. Comigo tem o Felipe, um investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Oh, tudo bem, cara. Eu tô meio que ofuscado pela sua voz de veludo. Aí eu vou só chupar uma bala aqui que eu vou mudar a tonalidade para que fiquemos melhor aqui, né? Para que nossos ouvintes possam desfrutar melhor de nossos timbres vocais, né? Esqueça a mensagem. Tem apenas o nosso tom de voz. Bom, mas foi um longo percurso até chegar num equipamento legal, mas acho que agora vai ser definitivo uma melhor qualidade. Show. E falar um pouquinho, né, dessa questão que socialista adora distorcer, né, ou fingir que não existe, ou tentar até destruir, que é o sistema de preços do livre mercado, né? A gente precisa, né, estar mais ligado. Esse é um episódio que a gente volta em conceitos mais básicos e volta em conceitos mais básicos de economia geral. E estamos percebendo que isso é uma questão importante e colocar isso melhor em episódios, né, dar mais evidência a isso, eu creio que seja importante, porque se a gente vai nos extremos, a gente acaba vendo isso muito distorcido, né? Então, entenda extremos, né? Desde um extremo comunista, por assim dizer, né? Assim, uma pessoa querendo acabar com o sistema de preços, até sendo aquela outro extremo onde a pessoa diz que não, a única coisa que importa é ter e comprar Bitcoin e não fazer nada com ele, né? Como se todos os sistemas vira um colecionável, você não consome mais nada, né? Você passa fome para comprar Bitcoin, não produz mais nada, ou tudo que você tenta fazer é para adquirir mais Bitcoin. Isso também Cara, você tocou num ponto que eu esqueci de comentar com você para a gente fazer um outro episódio, que é essa cisma, essa neurose que o pessoal tem de que o bitcoinheiro ele vive uma vida totalmente pobre. Mas é papo para outra hora, só que eu lembrei disso, né? Porque você falou agora. Talvez valha a pena a gente fazer isso, uma vida simples, diferente de uma vida pobre, né? Enfim. Mas vou até anotar aqui, num cantinho da minha... Desculpem a digressão. Desculpe, mas às vezes as pessoas acham que a gente se fala com mais regularidade do que a gente efetivamente fala, né? Porque às vezes a gente tá na correria, só troca mensagem de coisa que precisa tocar e às vezes esquece de fazer coisas pensando em episódio ou coisa assim. Mas, voltando aos sistemas de preço, né? Falando desses opostos, a economia como um todo, ela é um processo muito coordenado, né? E fortemente coordenado por uma mercadoria amplamente aceita naquela região, ou até no caso das commodities amplamente aceita no mundo. E essa mercadoria é o dinheiro, né? Então nós
por causa disso, nós formamos esse sistema de preços. Esse sistema emerge naturalmente dessas relações de trocas voluntárias de mercadorias, né? Já incluindo e já pensando no dinheiro como uma mercadoria, como a gente já falou isso em outros episódios, eu não lembro exatamente qual, mas a gente já falou, porque são muitos, né? São muitos episódios. Mas estamos aí firme e forte, já passamos de 70, né? Então, assim, já dá para esquecer alguma coisinha específica em algum episódio. Sim, é viável, né? Uhum. Mas e esse sistema completamente organizado, né? Por essa mercadoria chamada dinheiro, emite sinais. Então ela emite sinais de produção, ela emite sinais de muita produção ou falta de produção, uma quebra de produção, ela emite sinais das pessoas querendo aquilo mais do que o habitual ou não querendo aquela mercadoria mais que o habitual. Tudo isso com uma informação numérica de um sistema de preços. Não é, Felipe? Sim, com certeza. Eu vejo não, né? Na verdade, eu já ouvi falar. Eu acho que foi até o Fernando Ures que falou isso. Eu achei interessante o paralelo que a oferta e demanda, né? A forma como ela se dá na sociedade, ela funciona sem você precisar saber que ela existe. E ela é quase igual uma lei da física, por exemplo. A lei da gravidade ela existe e ela funciona, ela vai existir independente de você saber se ela existe ou não, independente de uma regulamentação, independente de uma lei, independente de se algum ditador for querer ditar isso ou aquilo, ela está lá e existe. E a oferta e demanda é a mesma coisa. Você pode inventar o que for, você pode até meio que deturpar preços, mas nada vai fugir do que é oferta e demanda para gerar realmente um preço correto para as coisas, né? Exato. E aí a gente tem, né, as escolas de economia divergem entre si, né, pensam diferentes, e que a gente mais encontra similaridade com a realidade é a escola austríaca de economia, que diz que esse sistema de preços não pode ser, não deveria sofrer interferências de nenhum ente, né? Nenhum ente estatal, principalmente, deveria ser um processo dinâmico, impulsionado apenas pelas decisões dos indivíduos que produzem, que querem consumir, né? Para que esse sistema de preços funcione não só como um incentivo ao consumo, mas como um orientador de onde esses recursos vão ser colocados, né? Os recursos escassos. Que, em última instância, eu vejo que o último recurso escasso, o absoluto, é o tempo, né? O nosso tempo é limitado. Fato. Então, é um sinal para onde nós vamos colocar o nosso tempo, né? E aí a gente pode começar com exemplos muito simples, né? Por exemplo, figo, né? Figo, ano passado, teve uma produção ruim no verão, então figos frescos ficaram mais caros. Mas por que eles ficaram mais caros? Foi inflação? Não. A gente tirando a inflação disso, né? Tem até um outro episódio falando de conceitos básicos de inflação, mas mesmo se a gente estivesse num mundo sem inflação, com o Bitcoin como poder de compra acima de depois de 2140, ou seja, não tem mais emissão nenhuma, a gente tá nesse mundo perfeito, né? De um sistema financeiro não inflacionado. Mesmo assim, você teria, neste caso, por a produção ser ruim, um aumento no preço, né? Por que esse preço aumentaria? Porque ele está sinalizando, olha, eu não tenho muitos.
Então, se você realmente quiser, tem mais pessoas querendo. Então, tem mais pessoas dispostas a trocar a mercadoria Bitcoin, dinheiro, né, por figos, né? Então, por quê? Porque tem poucos. Então, é uma disputa maior. Correto. Isto, né, é uma produção anual. Então, isto passa uma coisa para as pessoas, né? Passa um sinal. Pô, acho que eu vou plantar mais algumas figueiras aqui, porque afinal de contas produziu pouco e as pessoas realmente estavam dispostas a pagar. Então a pessoa vai lá, desperde, né? Utiliza o seu tempo, planta mais algumas árvores, cuida, rega, poda, faz todas as adubações necessárias, prepara o solo, tudo, para ter mais figo no próximo ano. E aí, elas sofreram uma recompensa. É óbvio que vai ter mais e não vai ser tão caro, mas vão ter mais pessoas dispostas a comprar e o preço vai ser rentável para que ela invista esse tempo de uma forma adequada. Que eu espero que esteja acontecendo, porque efetivamente ano passado aqui a safra de figo foi horrível. Eu comi muito pouco figo fresco, né? Apesar dos secos estarem a pleno vapor no inverno, mas enfim, o figo local aqui foi uma quebra de produção. Mas isso é uma situação em que você entende, né? Que há um aumento de preço sem necessariamente ter inflação. Isso só está mostrando que, olha, eu tenho menos, esse ano eu produzi menos, então eu estou cobrando mais caro porque tem menos pessoas para atender, né? As pessoas que querem são as mesmas, então eu preciso cobrar mais caro. Acho que é um bom exemplo, né? Sim, sim, super válido. Até bom para começar já a dissociar um pouco da ideia que a gente tem de aumento de preços está pura e unicamente correlacionado à inflação, né? Porque é muito comum a gente associar isso. Na verdade, é uma crítica nossa. O pessoal mais pró-Bitcoin, né, vem com essa crítica acerca da inflação, né, visto que, né, o Bitcoin ele surge nesse contexto de você não conseguir inflacionar moedas e etc. Então a gente fala muito de inflação e muitas das vezes associa aumento de preços à inflação. Mas nesse caso, nesse exemplo que você deu, e inúmeros outros também, você pode ter um aumento de preço não relacionado à inflação e ser, sim, super viável de ser feito. Esse exemplo que você deu é um bom. Uma coisa que acontece também, você vai me entender, é, por exemplo, um profissional que dá consultas, por exemplo, ou um cara que faz consultoria. Aconteceu isso até mesmo comigo, acredito que com você também, visto que você dá até mais consultoria que eu, que chega um ponto que você está dando consultoria e a demanda está aumentando numa forma que o seu tempo escasso para atender essas pessoas, você começa a subir o preço, porque, né, é Cara, meio normal. você levantou um ponto muito importante e É um outro exemplo, né? sim, sim, é um exemplo importante e é uma das coisas que no fitness eu batia muito, né? Falei muito isso na mentoria, né? E vejo isso como um problema na área dos personal trainers e tal, que a pessoa fica no foco de lotar a agenda, né? Não, eu quero ter com a agenda cheia, porque a agenda cheia é muito serviço e tal, e não sei o quê. Quando, na verdade, você tem que achar um ponto ótimo entre cobrar e ter liberdade de agenda, né? Quando você vê que a sua agenda está lotando, você já olha para a pessoa e fala assim, olha, eu vou subir o preço, né? Você sobe, as próximas pessoas que entram já é preço novo, né? Então é importante ter essa noção de oferta e demanda muito clara, que se você começa a se tornar valorizado, e isso tem de monte, cara, você vê pessoas, profissão, assim, mecânico, cara, às vezes você acha um mecânico bom e o cara cobra um preço aquém, né? Porque assim, tem tanto serviço ruim no mercado, e o cara cobra aquém do que ele poderia cobrar.
E aí você começa a ver que o cara fica lotado e quer ajudar todo mundo. Então você fica com prestadores de serviço nesse sentido que muitas vezes poderiam trabalhar melhor se cobrassem mais, né? E acaba selecionando um público melhor, enfim. Isso é uma das coisas que você bem falou, assim, eu lidei muito na vida, assim, e sempre tento achar um melhor ponto nesse sentido para o preço até selecionar o teu público, né? É importante também. Sim, sim, é importante. São inúmeras coisas que, assim, acabam fazendo jus à questão de oferta e demanda, né? Porque você, por exemplo, você tem uma demanda que pode ser ou não crescente, né? Então você tem mais pessoas te procurando, ou procurando por aquele serviço no geral. Você tem uma demanda crescente. Essa demanda crescente vai gerar algumas coisas, não necessariamente aumento de preço já de cara, mas ela vai gerar algumas coisas que vão fazer você, às vezes, repensar a questão de preços, né? Então, a gente já deu dois exemplos, você falou do fio, a gente falou agora das consultorias, a gente pode dar outro exemplo acerca de, por exemplo, imóveis, aonde você tendo uma demanda muito maior, vai fazer com que, muito provavelmente, os preços aumentem, visto que a oferta ela é mantida fixa. Eu acho que fica fácil de você entender isso quando você pensa numa questão de uma fração, né? Como numa conta matemática, e aí você consegue enxergar, na verdade é uma multiplicação, né? Aí você consegue enxergar que à medida que você aumenta muito um, né? Você. Não, se bem que não é multiplicação, não, vai ser uma divisão mesmo, né? Você aumenta um, você vai mexer no outro, e para que você, né, tenha Sim, sempre sim. aquela equivalência, assim, digamos. Então, é um exemplo, né, onde você pode mexer nisso. Uma forma de você, ainda avaliando questão de oferta e demanda, não ter tanto impacto no preço, talvez, por exemplo, você tendo uma demanda alta por imóveis, como é que você não afeta o preço? Construindo novos imóveis. Então você aumenta a oferta daquele bem para em tese, né, em tese, você não gerar também o aumento dos preços. É claro que, assim, numa economia prática, né, na nossa vivência, a gente vê os preços aumentando porque não é só a questão de oferta e demanda, tem muita coisa envolvida no meio, como, por exemplo, a inflação, que é uma coisa gerada Sim. pelo governo, que emite mais moeda, principalmente, tá? Se não fosse a inflação do governo, a inflação natural seria provavelmente quase nula. E, assim, imposto e mais um monte de coisa. Essas coisas que a gente, como mais pro lado do liberal, do libertário, a gente fala, né, que são coisas que devem ser evitadas porque elas mascaram a economia, e de fato é isso, né? Você não Sim. consegue ver, às vezes, os valores corretos, porque você tem tanta burocracia envolvida no meio que você não sabe realmente, né, se aquilo está ou não no preço, em tese, justo, né? É, Mas essa demora que você mesmo disse de oferta e demanda de imóveis, ela só é tão demorada porque você tem um ente regulamentador, né? Você precisa de aprovações para uma planta para ser aprovada, para o terreno, para isso, para, né, taxinhas e taxonas e demora e aprova e não sei o quê. Aí vai construir, aí tem que ter uma série de legislação para construir e não sei o que, cumprir e tal, horário de trabalho, não pode, isso legislação de. quando a prefeitura não embarga, fala que você tem que ter área plantada, sua calçada está Exatamente. errada e pronto. Exatamente, assim. Por outro lado, você ainda tem um mercado de locação de imóveis regulamentado, que tem lei específica e tal, torna tudo mais moroso, complicado. Então, isso é uma das coisas que a escola austríaca abomina, né? Que é essa interferência estatal,
que muitas vezes a gente acaba vendo isso, né? Essa coisa assim, não é só oferta e demanda, porque olha as casas, né? Todo mundo tá sem casa, mas não se constroem casas novas, tá? Mas você não tá vendo a quantidade de distorções na economia que o Estado fez com regulamentações, com taxas, com impostos, com uma série de coisas que impedem muitas vezes essa resposta de ser mais rápida, né? Sim. Você vê, por exemplo, o protótipo, né, o arquétipo da cidade de Las Vegas foi construído em pouquíssimos meses para levar trabalhador lá para construir a represa Hoover, né? E aí cassino e prostituição, porque um monte de homem, enfim, precisava da diversão. Mas quando você tem o Estado não atrapalhando, você tem construções, você tem infraestrutura sendo construída muito rapidamente para suprir uma demanda pontual nesse caso, né? A gente não está falando de uma demanda de longa escala secular, que aí são, né, são realmente anos de investimento. Mas para cumprir uma coisa como construir casas onde todo mundo está de acordo, é algo extremamente rápido, né? A gente vê falsas crises de moradia em muitos lugares aqui, não é diferente, né? Lisboa, principalmente, tem a capital europeia com aluguel mais caros da Europa, né? Então é absurdo as coisas que são feitas, mas você vai ver no fringir dos ovos ali para alugar um imóvel, é tanta burocracia que realmente não vale a pena você alavancar uma quantidade de dinheiro para investir no imóvel para alugar para alguém. Entendeu? Então você fica numa situação assim. São boas falas, né? Porque assim, a ideia de não é a gente falar de imóvel, mas relacionados a imóvel, o quanto que essas coisas acabam afetando na questão de oferta e demanda. E assim, aquela coisa, né? Oferta e demanda, elas vão dizer qual que é o preço. Então, baseado no tanto que você tem de oferta, baseado no tanto que você tem de demanda, acha-se um preço justo ali naquela sociedade para aquele bem, serviço, etc. É, Quando ou, você. ou às vezes pode até parecer injusto, mas ele demonstra essa escassez, né? Ó, tem pouco. Né? Exatamente, né? Isso para a questão de você, como, sei lá, empreendedor ou investidor, falar assim: opa, vou entrar nisso aqui porque tem pouco, vou ganhar um dinheiro aqui, né? Tipo assim, Exatamente. o que eu acho? A parte falando em imóveis, a gente teve algumas situações, eu lembro disso, né? Que é interessante você falar. Eu lembro que teve uma época que eu acho que foi o Boulos, ele se mostrou favorável a um acontecido que havia, uma situação que havia acontecido uma decisão que tinha acontecido na Alemanha à época, acho que em Berlim, aonde eles optaram por limitar de alguma forma os preços dos Os preços. aluguéis. Sim, isso mesmo. E aí Exatamente. ele falou, cara, é muito legal isso, porque aí você permite com que essas pessoas de menor renda tenham acesso a aluguéis acessíveis. E aí o que acontece? Você começou a ter, então, donos de imóveis optando por não alugar o imóvel, porque não valia a pena alugar pelo preço que estava fixado. Exatamente. Então, foi uma intervenção do governo na economia que, na tentativa de melhorar o preço, você acabou afetando a oferta daquele produto. Então, tudo isso está super interligado, e como a gente fala, né, que essas coisas afetam a economia no geral, essas decisões burocráticas. Por quê? Se ninguém vai lá, o Estado não vai lá e intervém lá em Berlim, por exemplo, e fala assim, olha, eu vou limitar o preço do aluguel, os preços subiriam. Sim, eles subiriam, mas os donos dos imóveis estariam alugando. E pessoas que estariam querendo pagar mais caro, alugariam da mesma forma. Quando você faz essa intervenção, você não só faz com que o dono do imóvel opte por não alugar, como você faz o quê? Você gera vacância. Então, o dono do imóvel para de receber
E alguém que estava procurando imóvel tem menos opções. Então, você gera essa dificuldade que vai, obviamente, né, afetar no preço, na oferta e na demanda desses serviços. É um exemplo. Um outro exemplo também relacionado a imóvel, eu não sei por que apareceu tanto exemplo de imóvel, É porque mas é um dos mais falados realmente, cara, porque é onde mais sistema de preço atinge todo mundo, né? Porque todo mundo mora, né? sim, A não ser que você esteja na Califórnia, né? Vivendo como. Enfim. eu vivo no meu trailer. É. O, aconteceu uma discussão, né, essa semana no Twitter, né, um cara, ele estava falando sobre uma situação que aconteceu em Portugal, eu não sei se postagem tinha você no meio, que estava falando de preço de imóveis e era para converter um imóvel tipo assim, era pegar um imóvel e converter ele para moradia popular, uma coisa assim, sabe? E aí o cara foi e falou, não, porque eu sou liberal e eu acho que o governo tinha que intervir nisso daqui. Eu falei, que isso? Peraí, você é tudo menos liberal. Porque não é cabido com que o governo venha e interfira no preço praticado no livre mercado. Você vai estar gerando ou ofuscando o preço real daquilo, alterando ou a oferta ou a demanda daquele bem. Aí o cara, tipo assim, veio discutir comigo que não, que tem situações que o governo precisa atuar e fazer certas políticas para que as pessoas tenham acesso a isso. E aí foi o que eu expliquei para ele: você tem que tomar muito cuidado com isso, porque atrás dessas boas intenções que o governo muitas das vezes tem, você gera essas perturbações econômicas que só vão exigir com que você tenha cada vez mais novas leis, novas leis, novas leis, para mitigar os problemas criados por uma lei lá atrás. Então, quando você fala que o governo tem que intervir nisso, né, e obviamente afetando a oferta ou a demanda de determinada coisa no geral e o preço, né, no fim das contas, você vai afetar esse livre mercado, você vai afetar e vai gerar um problema. Talvez você, não, você vai dar moradia acessível para uns. Beleza, mas você vai afetar o dono do imóvel e se o imóvel for estatal, você tem que manter aquele imóvel. Se o Estado não consegue manter o imóvel com lucro, o que ele vai fazer? Ele vai tirar dinheiro do contribuinte para manter o imóvel. Sabe, é muito óbvio. O dinheiro tem que sair de algum lugar. Então, assim, a gente tem que ter essa noção, no geral, né, de como essas coisas se funcionam. E, detalhe, não tem lei que vá fazer com que a oferta e demanda mude, porque é isso que funciona no mercado. É igual uma lei de Newton. Exatamente, exatamente. E é aquilo, né? Assim, se você pensar o dinheiro não vai sair de nada, é pensar que em última instância ninguém vai fazer um trabalho, gastar tempo fazendo um trabalho a troco de nada, né? A impressão de dinheiro com a inflação, ela distorce isso, mas até certo ponto. Se você começa a interferir muito, 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 as pessoas simplesmente falam, não, eu não vou trabalhar, né? Eu não vou fazer isso, eu não vou pegar esta areia, né, ou pegar este barro e colocar nessa forma e fazer esse tijolo que vai servir para construir essa casa. Né? Então você começa a distorcer completamente isso, né? Com essas questões também. Outro exemplo interessante é os combustíveis, né? Uma das aulas do Urich que tem na de assinatura dele, que é muito interessante, fala justamente follow the money, de commodities, e essas commodities do combustível, a variação de preço ao longo do ano. Existe uma variação esperada ao longo do ano e tem a ver com a saída de férias do mercado do consumidor americano e o final, que coincide com o final do inverno na Europa. Você tem uma queda no consumo de combustível depois disso. Por quê? Porque o americano viaja de carro e a Europa usa diesel para aquecer. Então você sobra gasolina e sobra diesel. Lógico que os produtores diminuem sabendo disso, mas não é uma diminuição instantânea.
e você tem essa diminuição de preço, essa variação de preço. Então lá para abril, maio, você tem o menor preço do ano do combustível no mercado, né? É lógico que, por exemplo, Brasil, aí você já entra num ponto. Brasil fica sabendo um negócio desse quando você está no Brasil? Não. Por quê? Porque você tem um combustível altamente regulamentado pelo Estado, né? Uma empresa estatal respondendo por grande parte do mercado e interferências diretas da economia. Não, vai vender mais barato, né? E às vezes fazendo outros produtores não entrarem, não participarem do mercado, porque ninguém vai vender combustível no prejuízo, a não ser se você tem imposto para compensar esse furo, né, de orçamento. E se você é uma empresa que trabalha em livre mercado, você não tem como competir. Então você vai não participar desse jogo, e não participando desse jogo, o preço tende a subir, né? Porque ninguém vai conseguir. Tudo bem, o preço tá tabelado a tanto. Tá, mas não tem. Então quem tem vai pagar vai pagar mais caro, né? Vai ter esse ágio. Então é importante pensar nisso, né? Nessas questões de interferência. Com certeza, além do fato de que isso elimina totalmente a possibilidade de você ter alguma competição, né? Se a Exato. porcaria da Petrobras vende no prejuízo, né? Porque é o Estado e pode fazer dessa forma, visto que as pessoas continuam pagando imposto, não sei porquê. Aí ninguém vai competir com isso, porque você monta uma empresa, além de você já ter que arcar com imposto, que você já tem que pagar como empresa, você tem que ter lucro. Como é que você vai vender abaixo do mercado? Não tem como, assim, é inviável. É um modelo de negócio praticamente inviável por conta de uma manipulação estatal. Então, sim. Enfim, né? Só pensando, né? Falando de outras escolas, para não dizer que a gente vai ficar só no austríaco, mas mostrando como isso é pensado diferente de outras formas. O keynesiano acha que essa interferência estatal é boa e deve acontecer, né? Apesar disso ser meio absurdo, mas tem, óbvio, uma grande aceitação por políticos, porque fala exatamente a língua, né? Eu tenho que agir, tenho que mostrar serviço, né? E monetaristas, por outro lado, falam que essas manipulações de oferta e demanda por bancos centrais, focado principalmente no dinheiro, é o que vai gerar inflação e tal, mas eles tentam assegurar essa estabilidade econômica pensando apenas nessa questão de dinheiros e bancos centrais, né? Então falando em banco central, você está falando num ente que teria a capacidade de ser um guardião do dinheiro, né? Coisa que na escola austríaca você já fala em livre mercado de dinheiro. Você tem Banco Central é socialista, ponto. É meio assim. Se tem Banco Central é socialista, se tem ditadura monetária é socialista, né? Você tem que escolher dentro das mercadorias dinheiro qual que você quer melhor, né? E isso leva a um impacto de políticas governamentais, essas outras escolas de pensamento principalmente, e que são impostos, controles de preço, como a gente já deu no exemplo, e tudo isso vai distorcer, né, o subsídio, né? Então você retira dinheiros de impostos para dar para uma certa categoria ou para criar benefícios ou créditos, né? O Brasil adora linhas de crédito especiais para tal função, né? Isso que fica isenções, né? Uma série de questões assim. E se bem que assim, eu vou ser sincero contigo, cara. Eu acho a isenção de impostos para certas atividades a menos pior, né? Por exemplo, você não cobrar imposto de combustível de agricultor, né? Eu acho a menos pior, porque na verdade isso é o que deveria ser para todos, né? Então eu acho que como
população, se for cobrar alguma coisa, se for achar que vai protestar contra alguma coisa, tem que protestar do tipo, por que que eu tô pagando algo tão caro, né? Tinha que ser igual ao cara, e não porque, eu quero que todo mundo pague. Não. Uhum. Né? Aquela coisa das pessoas quererem que todo mundo pague igual é socialista também. Né? Então, assim, O ideal era ninguém pagar nada, né? Mas o, tudo bem. o certo é não vamos pagar nada de forma obrigatória e se eu achar que eu devo, eu pago. Né? Se você me prestar um bom serviço, eu pago. Né? É assim que você faz com um plano de saúde. Então, por que você acha que com o SUS deveria ser diferente? Né? Exatamente, né? Mas. E eu acho que, assim, já estamos chegando mais ao fim desse contexto, né? Acho que é importante deixar falar como a formação do sistema de preços é algo complexo, mas importante, né? Como ela mostra-se importante, aquele númerozinho que você vê numa moeda qualquer, aquilo é importante. Infelizmente a gente ainda não consegue comparar isso em Satoshi, porque né, a gente ainda tem um período de alta volatilidade, mas convido ao exercício de fazer, principalmente em mercado de imóveis, converta o preço em onça de ouro e você vai ver que o preço não muda ao longo do tempo. É você que está ficando pobre e sendo menos remunerada por causa da inflação. E a gente tem um episódio, né, Viva Bastante e Veja a Sua Riqueza Desaparecer, que é bem interessante falando disso. Né? Pô, cara, é uma boa perspectiva, viu? Sim, sim, cara. Toda vez que eu olho coisas assim de longo tempo de imóveis, eu vou lá, pego e jogo no ouro. Cara, não é muito diferente. Se você pegar combustível e jogar ao longo do tempo, assim, tipo 50 anos, barril do petróleo, e jogar no ouro, tá mais barato hoje em ouro. É a gente que tá ficando pobre. É de se imaginar, mas é verdade, cara. Porque a gente tá usando moeda fiduciária, esse que é o problema. Sim. A gente está sendo remunerado por ela. Não é só usando. O É, usar, a gente já tem opção. Né? O fato é, a gente hoje já tem opção. O problema é, mesmo tirando impostos, se você olhar a sua hora de trabalho hoje com a hora de um mesmo profissional há 100 anos atrás, cara, o cara ganhava muito mais. Né? sim. Como tá no Viva Bastante. O cara trabalhava numa mina de urânio e ganhava $2,50 a hora. Trabalhava 72 horas porque podia, saía com $150. Quanto eram $150? Quase 4 onças de ouro. Hoje, quanto dá isso? Quase $8.000. Tá bom pra você? É, Quem trabalha 72 horas hoje, profissional, funcionário, bate cartão na entrada e na saída e sai com $8.000? Ninguém, né? tá doido. Raríssimos os casos que vão fazer isso. Mas é isso, Som. vamos trazer a notícia de hoje? Cara, vamos. A notícia que você quer para hoje é aquela sua ou posso trazer outra? Pode trazer outra, só deixei ali de sugestão. Ah, tá, não. Então não. Deixa eu falar aqui de um negócio que eu tinha separado. Não, é porque eu vi isso ontem, até teve uma discussão no Twitter e tal. É um pouco, é uma notícia um pouco temporal, né? Mas assim, a discussão acerca faz sentido. ETFs acumulam 200 mil bitcoins em um mês e já ultrapassam a MicroStrategy do Saylor lá. Além do Bitcoin estar subindo absurdamente de preço, né? Assim, hoje a gente está já na casa dos 51, né? É. É claro que quando vocês ouvirem esse episódio já pode estar em outra, né? Mas, enfim. 15 de Ah, fevereiro verdade. de Mas, assim, 2024, pronto. a questão é que os ETFs têm, assim, acumulado bastante, eles têm comprado bastante Bitcoin, e aí o maluco até veio, né, conversar, discutir comigo o fato de que ele estava com medo de que não ia sobrar Bitcoin no mercado, sabe? Sei. Enfim, eu expliquei para ele, né, de que isso é ainda
pouco provável. Tem muito Bitcoin na mão de pessoas, de indivíduos, e principalmente se a gente começar, né, a usar para transacionar, etc., eu acho isso pouco provável, mas assim, está aumentando. Eu não acho ruim de tudo, não, sabe? Não é o ideal você comprar Bitcoin para ETF, já falamos isso inúmeras vezes, mas enfim, né, está aumentando. Eu não Uhum, sei se você acha que isso pode vir a ser um problema, tá? Mas é algo a ser pensado. Mas de tudo isso, eu ainda acho que é melhor você fazer a sua custódia de Bitcoin. E se for necessário, quer comprar? Compre num P2P, por exemplo, Sovereign Swap, tá aqui está sempre nas nossas descrições no sim. Telegram, né? E se você não quer de forma nenhuma vender o seu Bitcoin, o que eu acho super válido, você precisar, né, de um dinheiro, seja em USDT, seja em BRL, você pode também chamar a Sovereign Swap, que eles têm empréstimos colateralizados em Bitcoin. Você não perde o seu Bitcoin, usa ele como garantia e ainda recebe esse dinheiro, esse empréstimo, paga, obviamente, né, as taxas e os juros, e depois no final você recebe o seu Bitcoin de volta. Está preparado para os Bitcoin Bonds lá no futuro? Esse é o primeiro passo. Já tem que se acostumar com isso, viu? Pois é, isso é uma coisa que valoriza a autocustódia, né? Sim. Premia a autocustódia. Isso também é importante de dizer, né? É um dos primeiros serviços que premiam a autocustódia, né? Porque certamente não é aceito bitcoins de ETF, né? Porque você não tem como Correto. transferir. Né? Então precisa ser bitcoins que estejam na sua custódia. É, e assim, eu vejo a preocupação, né? A minha preocupação, ainda linkando com o episódio, é justamente a distorção do sistema de preço. Porque está entrando num mercado regulado. O mercado regulado tem seus Correto. riscos, tem as suas distorções e tem a sua forma de precificação distorcida por causa justamente das regulamentações. Então é algo que eu vejo com essa preocupação no sistema de preços, né? É lógico, né, que os mais puristas vão dizer um Bitcoin é igual a um Bitcoin e a gente tem que mandar eles para o futuro, né? Porque não é agora que isso é É, uma realidade ainda, né? Principalmente para quem diz isso e ainda fala que Bitcoin não é para gastar. E não faz o menor sentido, não, essa né? loja estava errada. Pois é, pois é. Mas, bom, é isso, né? Sim. Vamos ficando por aqui. Chegou até aqui, por favor, dê like, deixe 5 estrelinhas, ajuda bastante a gente na divulgação. Se estiver vendo isso também no Crypto TV, deixe comentários também. E se gostou bastante, quer mandar uns satoshinhos, é só enviar para quinteiro@zebedi.gg ou se tiver no Fonten, nosso app favorito, é só enviar diretamente para o episódio, fazer um boost, fazer um comentário com satoshis e isso vai sendo propagado para a comunidade, tá bom? E é isso. Ficamos por aqui e tchau.